a minha morte. Tive flores, tive velas. Olá, amigo! Olá, você! Olá, Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bem-vindos ao canal A Vida Continua. Viram só? Eu comecei com o sambinha de Noel aí. A vida continua. Depois a gente toca mais um pouco, tá? Por hora vamos parar o Noel aqui, vamos conversar, checando primeiro o painel de controle. Estão me ouvindo bem? O microfone está pegando bem, a telinha, estou bem na telinha? Muito bom, obrigado por vocês estarem comigo, obrigado pelos reacts que eu tenho recebido aí. Tenho recebido muitos reacts, que bom. E isso vai nos enchendo de esperança, de confiança, entusiasmo, para continuar no nosso projeto. Como eu tenho dito aqui, nosso projeto não é competir com ninguém. A internet é para todos. Há muitos canais aí na internet falando sobre espiritismo. Isso é bom, isso é excelente. Há muitos vídeos sobre Eurípides, por exemplo, que é o tema de hoje. Eu encontrei excelentes documentários, um deles da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, da FEB TV, outro da FEAL, Fundação André Luiz, dirigido pelo André Marosso, né, do programa Boa Nova, da TV Boa Nova, e também encontrei do Oceano, Vieira de Mello, um excelente documentário que vai lá nas origens de Sacramento, da família de Eurípides e vem. Por que é bom tratar de Eurípides hoje na série de médiuns? Porque Eurípides foi um médium com N faculdades. Ele, embora a mediunidade dele viesse tardiamente, ele já tinha 24 anos, mas veio assim, de uma vez. Claro, esse foi um planejamento lá de cima, do alto. E eu vou começar a falar com vocês sobre Eurípides. Mas primeiro eu quero dar uma olhada no que está aí rolando na internet, não é? E olhando o que tem na internet, eu vi que temos aí uma página para compartilhar. Interessante. Uma tela. Eu vou compartilhar uma tela com vocês do que eu vi no UOL de ontem e não poderia deixar de comentar com vocês aqui. Vamos ver como é que tá? Vamos ver se vocês estão me vendo aí ao lado da telinha aí que eu quero comentar. Deu certo? Vamos compartilhar? Não apareceu? Agora sim, né? Então, no UOL de ontem, eu estava olhando e me deu até vontade de fazer a nossa live ontem mesmo, porque havia um caso espetacular de experiência de quase morte. É um dos temas que a gente já tratou aqui, né? Vocês sabem que nós já tratamos aqui essa experiência aqui. E eu quero mostrar para vocês, porque é mais um caso entre tantos que estão aí, mas é preciso mostrar. Quando a imprensa, a mídia publica, a gente tem que dar a repercussão. Experiência de quase morte, aspas, ouvi apito do monitor lá da UTI, e saí do corpo. A professora Ana Carolina Toschi, 47 anos, nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, quando viveu uma situação extracorpórea em 2006, no parto da filha caçula. Em vez de medo e insegurança, Ana Carolina relata momentos de um sentimento indescritível e a sensação de certeza de que, mesmo sem saber como, não era a sua hora.
Ela falou a sessão do UOL Viva Bem e ela conta como aquele dia foi um divisor de águas em sua vida. Hã? O que vocês estão achando? Não era minha hora, ela disse. Não era minha hora. Vocês conseguem ler aí? Conseguem? Eu não. Por isso eu ponho óculos aqui e a gente vai ver. Vamos saber mais do que ela contou? Ela disse, em 8 de março de 2006, foi o parto da minha filha caçula. Tomei anestesia raquidiana para a cesárea. Tocou o telefone do médico e ele saiu da sala. Comecei a me sentir mal e, como já tinha passado por outros partos, sabia que o anestesista deveria estar ali. Comecei a conversar com a enfermeira, que estava ao meu lado esquerdo, e falei que estava passando muito mal. Estava passando muito mal. E aí, como é que fica? Tentava explicar e ela fez que não entendeu o que eu estava falando, tentava continuar falando, ela começou a chorar e disse, mãe, abre o olho, mãezinha. Nisso pensei, nossa, que estranho, estou de olho aberto e falando com ela. Me senti um pouco mais para trás, como se meu rosto tivesse se deslocado para dentro. Conseguia ver a parte de dentro dos olhos. Ouvi apitar o monitor, olhei para trás e vi uma linha. Quando vi essa linha, já imaginei o que estava acontecendo. Saí do corpo e fiquei em paralelo, de pé, ao lado do monitor, vendo o que estava acontecendo. Foi muito rápido. Em seguida, já me vi em outro lugar, deitado em uma cama. A grade da cama era branca, diferente do hospital, e vi tudo muito branco, uma luz forte branca. Essa foi a parte mais emocionante de estar lá. Não tinha vontade de sair dali, porque é uma sensação maravilhosa que no corpo a gente não consegue ter. É uma coisa indescritível mesmo. A gente se desliga do corpo porque a gente não tem mais o sentimento. Mas isso eu só fui entender depois. No fundo, várias pessoas estavam vestidas de branco, não sei dizer quantas, acho que umas 30. Como era muita luz branca, só via as cabecinhas. Elas pareciam que estavam reunidas, não estavam de frente para mim. Pensei, não é para eu estar aqui. Sabia, ninguém veio falar comigo. A gente ouve histórias de que quando morre alguém vem buscar. Você encontra Jesus Cristo. Cada religião diz uma coisa. E lá na hora estava me sentindo em paz. Mas o pensamento que veio na minha cabeça era de que não era a minha hora. Ainda lá ouvi o som do bebê chorando. De repente, senti uma puxada pelas costas, como se caísse em um túnel, e encaixei de novo no meu corpo. Ouvi o anestesista voltando, entrando na sala, e alguém explicou para ele o que tinha acontecido. Uma outra enfermeira que estava do lado direito perguntou, o que eu faço? Ele respondeu, aplica 5 miligramas de efedrina, medicamento usado em momentos de queda abrupta de pressão. Senti algo quente vindo do pé para a cabeça, como se minha circulação estivesse voltando. Ouvi o pediatra perguntando para o obstetra se podia levar o bebê para perto de mim, e ele respondeu que ainda não. O obstetra terminou de costurar, tirou os lençóis, jogou em cima de mim e saiu da sala. Fiquei sozinha olhando para o relógio. Passaram aí uns 40 minutos, uma das enfermeiras me viu e perguntou o que ainda estava fazendo ali. Só confirmei tudo isso que aconteceu, que não tinha sido alguma coisa da minha cabeça. Quando voltei para o quarto, tinha uma moça lá, dividindo o quarto comigo. O parto dela foi logo em seguida do meu. A gente não tinha se visto. Ela me contou que ouviu os médicos conversando e falando que no parto anterior uma mãe tinha morrido e voltado. Depois que ela falou, eu disse, você está falando que acabou de acontecer comigo, é a minha história.
Isso confirmou tudo. Não estava viajando. Alguns anos depois que comecei a contar essa história, uma pessoa me falou que isso que eu passei se chama experiência de quase morte e me deu um livro sobre o assunto. Tá bom? Por hoje tá bom? Ai, então, vamos lá. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Assim começamos o programa de hoje, com essa bomba aí de experiência de quase morte. Os relatos são muito autênticos, muito verdadeiros. Quem quiser ver mais, eu dou uma dica. No Netflix está lá ainda, Vida Além da Morte. Esse é o nome. O inglês é Surviving Death. O primeiro e o segundo caso são de experiências de quase morte. Os primeiros episódios. São 7 episódios. De 1 hora cada. É uma série lindíssima. Vale a pena ver, tá bom? Bom, enquanto a gente está aqui, né? Começando o nosso programa, eu disse a vocês que nós temos hoje muita coisa para falar. Eu vou falar de mediunidade, vamos falar de mediunidade falando de Eurípides, porque uma coisa é sinônima de outra, e as faculdades de Eurípides são muitas. Não vamos falar sobre outros temas que estão aí na mídia, porque hoje nós vamos dedicar ao nosso grande educador, o nosso apóstolo da caridade e vários outros codinomes que lhe foram dados, né? Mas Eurípides é um mestre e é um exemplo de elevação moral, espiritual, um anjo que passou pela Terra, eu diria isso, um espírito de alta estirpe. Mas eu quero primeiro aqui voltar aqui ao sambinha que eu estava tocando, porque esse sambinha é muito legal e é um sambinha que eu quero colocar ele sempre aqui nas nossas lives. Vamos lá? A verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua, nossa vida continua. Falou. Tá aí então, foi Noel Rosa aí cantando A Vida Continua, choraram a minha morte, tive flores, tive velas, né? Na verdade, eu que estou cantando aí esse samba que foi recebido mediunicamente pela médium Marta Galego Tomás. Mas vamos falar de Eurípides? Primeiro, começamos aqui pela foto de Eurípides. E nessa foto nós vamos ver aí que Eurípides tem um bigode proeminente, um rosto fino. Ele nasceu em Sacramento, no Triângulo Mineiro, bem ali na região do Alto Paranaíba, o rio que vai depois receber água do São Simão e formar o Paraná, lá já no estado de São Paulo. Mas ali no Triângulo Mineiro, Sacramento, nasceu Eurípides num 1º de maio de 1880. Quero inicialmente fazer um pano de fundo aqui para a gente falar de Eurípides. Primeiro, fazer uma prece antes, porque quando nós nos referimos a Eurípides, talvez a gente esteja falando num espírito assim de alta estirpe que passou pela Terra.
como devem ter passado outros pela terra. São Vicente de Paulo, por exemplo, que foi o mentor que se apresentou para Eurípides e disse: venha, meu filho, doravante eu vou ser o seu acompanhante, o seu espírito amigo, protetor, orientador. Porque Eurípides cresceu numa família de 15 filhos. Olha, era comum ter-se muitos filhos. A mãe dele só perdeu um filho, que a gestação não foi bem sucedida. 15 filhos. Eurípides era o terceiro. Eurípides Barçanufo, filho de Jerônimo, Ernesto de Araújo, e Hermógenes, Ernesto de Araújo, e dona Jerônima, não sei o quê, não me lembro. Mas não trazem Barçanufo no nome. E ele, Barçanufo, por quê? Tantos biógrafos falam de Eurípides, ninguém se atentou para essa questão. Eu fui ver, há uma cidade em Minas de nome Barçanufo, palavra de origem árabe, masculina, ou Barçanufo. Significa revelar o que estava mistério. O que era mistério é revelado. Bom, isso tem a ver com Eurípides, porque ele trouxe luz, ele aclarou os caminhos da humanidade. Eurípides não passou a história como um médium, você não vê ele trabalhando na psicografia de livros, não. A vida dele na Terra foi muito curta. Ele nasceu em 1880, olha, isso era o quê? 11 anos após a morte de Allan Kardec. 21 anos, né? 1869. Não, é isso mesmo, 11 anos fazia que Allan Kardec havia desencarnado. A doutrina espírita no Brasil era pouquíssimo conhecida ainda, os livros de Allan Kardec estavam sendo traduzidos ainda. Havia lá algumas edições já na mão de alguns privilegiados. E Eurípides cresce numa sociedade extremamente conservadora, católica, ainda mais mineiro, hein? Mineiro católico é um negócio duro, hein? É duro de quebrar essa tradição, essa coisa do mineiro. E eu sei disso, que meu pai é mineiro. Ele era mineiro. E Eurípides cresceu numa família muito católica, mas, no meio de 15 filhos, ele era uma mosca branca, uma coisa diferente. Mais um fato que aí destruiria aquela tese de que tudo é hereditário, que tudo nós herdamos de pai e da mãe, que nós somos um produto genético. Não, tá aí. Os outros filhos eram pessoas ditas normais, mas Eurípides não. Eurípides era muito atento, de uma inteligência e uma sagacidade maior, sensibilidade de alma acima do geral. A sua mãe ficava sempre doente e caía em desmaios. Desmaiava. Eurípides, mostrando vocação religiosa, frequentava a paróquia da sua cidade e a congregação São Vicente de Paulo. E ele, matriculado no colégio Deville de Miranda, que era o próprio professor Miranda, que fundou a escola com o nome dele, e o professor tinha lá um menino em alta conta. Ele falou: nossa, esse menino, ele pode ajudar os colegas. Depois ele pode me substituir. E depois ele chamou os pais de Eurípides e falou: olha, nessa escola não há mais nada que ele possa aprender aqui conosco. Nossa, então o menino realmente tinha um cabedal de inteligência, conhecimento, interessado em tudo. E os pais então falaram: nossa, esse filho vai estudar medicina. E Eurípides queria estudar medicina. Fazia as malas para ir para o Rio de Janeiro fazer universidade. Mas a sua mãe continuou com aquelas crises. Parecia um ataque epilético, uma convulsão lá de um doente
um problema cerebral, etc. Mas ninguém poderia ainda suspeitar que fosse um caso de obsessão, por exemplo. Centro espírita ali onde havia? Só se fosse lá na fazenda, 14 quilômetros mais para frente, fazenda Santa Maria, onde estava lá um tio de Eurípides, o Inhô Mariano, senhor Mariano, tio de Eurípides. E foi o tio de Eurípides que falou: olha, filho, você precisa aprender mais sobre espiritismo. Ei, tio, que isso? Eurípides e o tio começaram a desenvolver um debate entre eles, claro, dentro da maior fraternidade possível. Eurípides, um homem letrado, culto, tentando tirar do seu tio, que era um homem rude, simples, do campo, o que era aquela doutrina. Aí o tio dele disse: ó, Eurípides, eu não posso te convencer de muita coisa, eu sou um homem praticamente analfabeto, eu sou da roça, mas eu vou te dar um livro para ler. E olha que livro ele deu. Après la morte, além da morte, ou depois da morte, perdão, de Leon Denis. Livro de Leon Denis. E os dois estavam dividindo o mesmo quarto, lá na casa de Eurípides, né? Aqueles casarões grandes, né? Aqueles quartos enormes. Inhô Mariano vira para o canto, está dormindo, mas a lamparina do Eurípides ainda está acesa. O homem está lendo o livro do Leon Denis. Ele cochila mais um pouco, vira, está lá, Eurípides lendo. Amanhece o dia, Eurípides lendo o livro. Não precisava dizer mais nada. Eurípides falou: me leve até a tua fazenda, quero conhecer lá o Centro Espírita Fé e Amor. Tá aí. Começamos nosso programa, mas antes, vai aí a nossa vinheta. Não pode faltar. Não pode faltar. Vocês sabem que só agora, na maturidade, é que eu comecei a observar e refletir sobre alguns aspectos. Por que Eurípides Barçanufo não teve a mediunidade aflorada já nos 4, 5 anos de idade? Nós estávamos falando numa live anterior o papel da glândula pineal ou epífise no mecanismo da mediunidade, etc, etc. Mas eu acho que também não se pode limitar a faculdade mediúnica apenas numa secreção da glândula pineal, não. Nós podemos entender também que a mediunidade está sujeita a um planejamento superior. No caso de Eurípides, e nós não podemos dizer muito, porque ele sendo católico, numa família católica, se ele teve alguma experiência mediúnica, fenomênica, vamos dizer assim, a gente não soube, nem ele contou. Mas o fato é que aos 24 anos, em 1904, quando ele decide visitar o Centro Espírita lá na fazenda do seu tio Mariano, ele chega e vê que já há lugar reservado para ele.
ele senta e fala, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. E aquele é o médium, Aristides. Seu Aristides, o médium, ele fez uma pergunta mental. Gostaria que ele explanasse para mim, à luz dessa doutrina, o que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, com os meus conhecimentos da fé católica, eu não consegui abranger a sutileza daquelas bem-aventuranças. E um espírito se apresenta e faz um belo de um discurso sobre o Sermão do Monte. Então ele tem a certeza de que ali estava realmente a comprovação da realidade do espírito, da comunicabilidade do espírito. E aí foi atrás de livros, conheceu a doutrina, trouxe a codificação toda para sua casa em Sacramento. No mesmo ano de 1904, ele funda o culto do Evangelho no lar, numa fazenda, que é até hoje respeitado, é uma tradição que as sobrinhas de Eurípides mantiveram ao longo de mais de um século. Eu visitei. Só que ali o nome era Fazenda Triângulo. Eu visitei, acompanhando aqui a caravana da dona Marta Oliveira, lá para o trabalho de psicografia, lá em Minas. Nós visitamos essa fazenda, estava lá a Egorina, a outra sobrinha de Eurípides, não me lembro, Oniete, não me lembro, mas eram 3 sobrinhas que estavam lá. A dona Egorina Cunha já desencarnou. Mas mostrando um pouco de foto, né? Que foto é bom. Vocês estão vendo aí o Colégio Allan Kardec? Esse prédio à esquerda aí está lá. Hoje não é mais o Colégio Allan Kardec, porque com a mudança aí das leis de diretrizes e bases da educação, aquele prédio não poderia mais comportar o que uma escola hoje oferece. Mas não parou. Existe a Escola Eurípides Barçanufo. Esta sim, seguindo o mesmo modelo pedagógico do Colégio Allan Kardec. No Colégio Allan Kardec, aliás, não começou com esse nome, era Liceu Sacramentano, que Eurípides havia fundado com outros professores. E Eurípides, quando foi tomado, ingressou, abraçou o ideal espírita, ele começou a ensinar, entre outras disciplinas, história, geografia, ciências sociais, filosofia, latim, francês, inglês, eram dezenas de disciplinas, biologia, etc. Ele incluiu história das religiões, espiritismo. Muitos pais foram até lá e falaram, olha, o senhor tira essa disciplina ou nós tiramos nosso filho da escola. Aconteceu que ele não tirou a disciplina. Muitos alunos foram tirados da escola pelos pais. O colégio sacramentano, lá Liceu Sacramentano, faliu. Eurípides muito triste, acabrunhado, estava lá pensativo, foi tomado por um espírito, entrou em transe, escreveu algo lá, a secretária dele tomou a página e leu. Meu filho, mude o nome desse liceu para Colégio Allan Kardec. Continue ensinando a nobre doutrina. Quem está aqui eu não duvido, Maria. Eu referindo-se a Maria, mãe de Jesus. Quando eu digo que Eurípides é um espírito de alta estirpe, é isso. Querem mais elementos? Procurem conhecer lá o cristianismo primitivo, Inácio de Antioquia. Conheçam lá, por exemplo, está narrado no livro Ave Cristo de Emmanuel.
psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conheço a história do escravo cristão Rufus, que foi torturado pelos romanos, aquele sistema em que amarra a pessoa a 2 cavalos por cordas e cada cavalo parte galopando em direção oposta. A pessoa tem os membros despedaçados. Essa é a história de Eurípides no Evangelho lá do primeiro século, o cristianismo primitivo. O que mais? Mas tem uma relação de Eurípides com João Evangelista e com Maria. Então, quem sou eu aqui? Mas eu tenho visto fontes aí confirmando isso. Fontes que mostram essa relação com essa família espiritual de Eurípides. E ele reencarnando em Sacramento, naturalmente, é uma coisa brutal, né? Mas o povo, em parte, reconheceu ali um homem de bem. Porque ele logo foi aplicando seus conhecimentos também para ajudar, servir. Não só como professor educador, também como um farmacêutico. Mas ele não formou medicina e nem em farmacologia, nada. Mas esse homem não precisava formar-se com ninguém. E além do que ele tinha já na sua assistência espiritual, um médico para ajudá-lo, Bezerra de Menezes, que havia desencarnado 4 anos antes, 1900. Quer dizer, Bezerra, 4 anos depois, já está trabalhando com Eurípides, passando receitas. E Eurípides, simpatizante da homeopatia, mandou buscar no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os instrumentos utilizados na homeopatia. A homeopatia é aquela ciência de Hahnemann, baseada no princípio de similia similibus curantis. Uma palavra latina para dizer que semelhante atrai semelhante. E o princípio da homeopatia não é tratar o corpo, mas tratar a causa da doença. Sinal que vai atuar lá nos tecidos perispirituais do indivíduo. E naquela época, a homeopatia estava em alta, viu? Eu me lembro que Dias da Cruz foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, ele era médico também, adotava a homeopatia. O Rio de Janeiro teve um prefeito, não me lembro o nome dele agora, mas depois eu ponho aí nos comentários, que era homeopata. O próprio Bezerra também não ignorava aí a importância da homeopatia. E Bezerra passou, então, a passar receitas através de médium. Aí, médium receitista. Psicólogo, receitista. E a farmácia de Eurípides, eu acho que eu tenho ela aqui. Vamos ver se ela aparece aqui nesses slides. No cantinho ali, não dá para ver. Vamos ver se aqui está. Aqui no meio. O Colégio Allan Kardec hoje guarda essas coisas. O coreto, o caramanchão ali, onde Eurípides levava os alunos para olhar as estrelas. A farmácia de Eurípides, com a balança, aqueles medicamentos que eles têm que ser dinamizados. Eu conheço um pouco da homeopatia, porque no Dias da Cruz, em Campinas, foi fundada por Dr. Wilson Ferreira de Mello, e ele era um amante, um defensor da homeopatia, embora lá também tivesse os remédios alopáticos, mas havia lá uma farmácia homeopática, com uma balança milimétrica, que era uma beleza, muitos remédios em vidrinhos, uma série de coisas lá que eu não entendia. Falei, bom, não mexo. Muitos livros sobre homeopatia. E um médico, o Dr. Rodolfo de Oliveira, que ia uma vez por semana atender as pessoas que quisessem ter tratamento homeopático. Infelizmente, pouca gente procurava homeopatia. Mas foi assim que eu vi Dr. Dias da Cruz, homeopatia, fui vendo como que é,
Já cheguei a tratar uma alergia minha com remédios homeopáticos. E me fizeram muito bem. Os remédios me fizeram bem. Hoje eu sei o quão bem eles me fizeram. E vejam que dentro do Colégio Allan Kardec há mangueiras, jardins, roseirais. Porque Eurípides, meio que imitando os gregos lá naqueles passeios peripatéticos, Sócrates ensinava ao ar livre, né? Platão. Ele também levava os alunos para mostrar uma planta, para mostrar o que era a corola da planta, tal, os estamos. Olhava o céu e descrevia lá as constelações, ele conhecia muito a astronomia. Tanto que depois um discípulo seu, Tomás Novelino, de Franca, vai levar um telescópio lá para Santa Maria, na fazenda das meninas de Eurípides, para montar um telescópio lá. Encontraram um professor de astronomia, o Dr. Pogetti. E quem conta isso é uma das sobrinhas de Eurípides. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá sim. A dona Eigorina Cunha. Nossa, ela desencarnou em 2013. Quase que no mesmo dia que a nossa querida Terezinha Oliveira, aqui em Campinas. Eu até escrevi um texto à época dizendo: 2 novas estrelas surgem no zimbório, no altar celeste. Escrevi um texto bem emocionado. E eu quero lembrar que Eigorina estava lá na Fazenda Triângulo, quando nós visitamos a Fazenda Triângulo, e lá teve um evangelho no lar, que era um culto desde 1904, que elas continuavam fazendo, ela e as irmãs. E vocês podem encontrar na internet, tem uma galeria de retratos atrás, assim, da mesa onde sentam as pessoas. Tem um cômodo onde Eurípides fazia e aviava as receitas e mandava por carta para o Brasil inteiro. Receitas que recebia mediunicamente por Eurípides. E eu me lembro que houve uma palestra muito bonita e a Eigorina também complementou aquela palestra, e eu me lembro dela falando, eu estava me sentindo assim como na presença de um espírito tão nobre. Eu falei, nossa, aqui é tanto perfume nesse lugar. Aí ela disse, ora, vocês depois vão tomar o chá. Eu falei, pô, chá? Eu sou fã de um cafezinho. Mas vocês vão tomar um chá preparado. Olha, gente, eu não esqueço desse chá. Foi na sala ao lado. Eu peguei aquela xícara, a porcelana já era diferente, aí aquele chá na minha... Eu tinha a sensação que estava tomando assim, um líquido nobre, assim, uma coisa... Eu não sabia se era chá de limão, de camomila, do que era, mas era bom. E era perfumado. Eu acho, fluidificado também. Saí lá dessa Fazenda Triângulo, fomos conhecer a Gruta dos Palhares, mas não entramos na cidade de Sacramento, não ia dar tempo. Então eu estou ainda em falta, comigo mesmo e com os amigos lá de Sacramento. Preciso fazer uma visita ao Colégio Allan Kardec, o original. Depois a gente vai ver a Escola Eurípides Barçanufo. Aqui é a Casa da Música, que eu não sei se está perto do Colégio Allan Kardec, se está mais longe. Mas aqui também deve ser a escola... Não, aqui é o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que está funcionando dentro do Colégio Allan Kardec. O sol é o poderoso Senhor da verdade, não é isso que está escrito aí? E eu imagino, por que esse colégio não pôde continuar ali? Porque com as mudanças na educação, no ensino, não era possível. A estrutura, a arquitetura, não dá. Mas quem quiser ver aí no documentário da FEAL, ou da FEB,
A escola Eurípides é fantástica. 56 funcionários trabalhando. O modelo pedagógico continua sendo o mesmo original implantado por Eurípides. Até parece que ele tinha estudado Pestalozzi e tal, porque ele ensinava os alunos sem aquela coisa de punição e recompensa, que era o sistema, né, que a gente herdou do passado. A régua batendo na palma da mão, né, a palmatória. Não, os alunos se tornaram amigos dele, e ele andava com os alunos pelo pátio, pela mangueira, mostrando as estrelas, ensinando. E quando era uma aula também, dentro da sala de aula do GIS, eles viam no Eurípides aquela alma boa para ensinar. E também viam o Eurípides entrar em transe, desdobramento e bilocação. Fazer parte na fazenda ao lado. Inclusive, ele falou, alguém precisa de mim nesse momento, e os alunos perceberam que ele ficou meio estático. Eurípides, em espírito, foi até onde a senhora lá estava dando a luz, um parto difícil, ele fez o parto, e ele voltou para a sala de aula. Os alunos falaram, lá, ele voltou. Ele disse, fiz o parto, está tudo bem, mas daqui a pouco vai chegar o pai da criança, desesperado, a cavalo, ele está vindo, ele vai entrar aqui. E ele vai me chamar para ir lá fazer o parto. Eu vou, para ele ter certeza que eu fui. E ele vai. E, de fato, bate lá o homem. Senhor Eurípides, minha mulher está dando à luz, pelo amor de Deus, o senhor pode me dar uma ajuda? Ele fala, vamos lá. Vai, chega lá, o nenê já está lá, devidamente embalado no seu bercinho, a mãe já está amamentando. Ó, senhor de novo aqui? E o pai da criança, né, falou, ele esteve aqui, já fez o parto. Eu podia falar muito mais de Eurípides. O que é importante destacar dele é que ele, sendo um homem, não pôde ir estudar medicina, porque havia um planejamento espiritual para ele ali. Porque quando ele ia embarcar, a mãe teve outra crise. E ele, então, falou, não, eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas conhecendo o espiritismo, logo ele detectou ali uma influência espiritual. A mãe, Dona Meca, ficou curada da obsessão e se tornou espírita. Não foi regra geral na família, não. Mas a família Eurípides é tão grande, também eram 15 filhos. Imagine, até hoje você encontra parentes de Eurípides por aí. Eu estava... E o féretro seguiu. Eurípides, com certeza, já está em outras plagas, em outros mundos, em atividades superiores, muito superiores ao que se passa nesse planeta. Este é Eurípides Barçanufo. Bem, meus amigos, vamos terminando. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. E eu digo tchau para vocês. Até lá.